Então eis um vídeo sobre como Bitcoin, Blockchain, Ethereum e ICOs podem melhorar muito algumas das estruturas fundamentais para o funcionamento da sociedade. E só pra gente ter umas definições, quando eu digo sociedade, o que eu tô querendo dizer é assim, indivíduos tentando agir pra melhorar suas condições, simplesmente. As pessoas na vida tentando resolver os problemas delas, é basicamente isso, ok? Eu tô querendo dizer assim, bom, todos os indivíduos agem em axioma da ação básico, Ludwig von Mises, basiquíssimo, e as pessoas agem de um jeito que elas acham, que elas pensam, que elas avaliam, que elas especulam que vai melhorar a vida delas, é isso. E a questão é, você tem um monte de gente nesse planeta Terra e recursos são escassos, certo? E aí, como é que funciona? Esse é o problema. E aí você precisa criar um monte de estruturas, um monte de instituições, se você quiser, para ajudar a resolver esses problemas. Quer dizer, registro de propriedade privada, justificativa ética de propriedade privada é outra coisa, mas eu quero dizer assim, puramente registrar o que é de quem, simplesmente. Isso é um problema. Contratos. Vamos estabelecer um contrato. Aonde, com quem, e se ele for descumprido, o que vai fazer? Reputação. Como é que eu sei que você presta? Como é que eu sei que eu posso estabelecer um contrato com você e que você não vai me fraudar, que você não vai me enganar, que você não vai me trair, etc. A defesa de propriedade contra esse tipo de coisa. Bom, e se você fizer? E se você fraudar, quebrar um contrato, blá 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 blá, o que eu faço com você? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver essa história? Todos esses são desafios fundamentais para fazer uma sociedade funcionar e basicamente você pode dizer, assim, muito grosseiramente eu sei, que o sucesso de uma civilização depende da qualidade tecnológica deles em resolver esse problema. Tem várias outras coisas que influenciam, ok? Mas isso é fundamental. Se você não tem contrato, ou reputação, ou propriedade privada, você não tem uma sociedade funcional, Manolo. Esse é o problema. E o que acontece? A ideia é que blockchain, especialmente, pode ajudar muito com o registro de propriedade, Ethereum pode ajudar com contratos, reputação e punições. Tudo isso pode ajudar a melhorar essas tecnologias que a gente tem hoje. Vamos começar do comecinho do básico. Registrar o que é de quem? Bom, hoje a gente tem um cartório, só que o problema é, bom, primeiro que o cartório pode ser fraudado. Por quem? Primeiro, o cartorário. Segundo, quem subornar o cartorário. Isso é um problema. Terceiro, o Estado. O Estado pode chegar no cartório, pegar os documentos e falar, não, agora é outra coisa. Aí eu não gostei. Fuzil na sua cara, meu amigo. Dane-se, não tem problema. Você pode fazer isso. Isso é um ponto de ataque muito complexo. E o que acontece? Quando você tem uma blockchain, o que é uma blockchain? Antes de você entender que a blockchain é a tecnologia que faz o Bitcoin funcionar, esquece isso. Blockchain é uma tecnologia para registrar dados. É isso. Uma tecnologia de registrar dados de uma maneira basicamente infraudável, sabe? Ninguém até agora conseguiu nem chegar perto de uma ideia de como você fraudaria isso. Eu não vou dizer que é impossível, porque, cara, você não deveria dizer isso de nada, sabe? Qualquer perito de TI vai dizer para você, tipo, não tem sistema invulnerável. Só existe sistema muito difícil de entrar, ao ponto em que todas as mentes pensantes não conseguiram ter uma ideia ainda. Mas provavelmente tem, entendeu? Então cuidado com isso. Mas enfim, blockchain é um registro disso, em que você distribui o registro. Então ao invés de você ter um cartório centralizado no prédio lá que se pegar fogo ferrou, o que acontece? Você tem uma cópia digitalizada distribuída com todos os indivíduos, e você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, tem várias tecnologias diferentes como você pode fazer isso, ok, não vou entrar nisso. Mas o fato é que todo mundo tem os dados, de maneira que se parte ou algum membro fraudar os dados, não adianta, não funciona. Você não consegue enganar as pessoas assim. Então se está escrito um dado lá, que aquele terreno é seu, que aquele carro é seu, que você pagou tal pessoa tanto, etc., ou que alguém te pagou tanto, tá escrito lá. A questão é, bom, e aí, o que você pode fazer em cima disso, uma vez que você tem isso? Legal, porque essa é a coisa fundamental de você ter registro de propriedade privada. Você precisa ter isso, porque se você não tem como ter contrato. O que é contrato? A fusão de duas propriedades. O encontro, o toque, a intercoisação de propriedades. É isso que é um contrato, sabe? As cláusulas e regras pelas quais duas propriedades vão se intersectar por um certo momento em condições. É isso. Então, antes de tudo, a gente precisa saber o que é de quem. Legal, uma vez que você sabe isso, você vai fazer um contrato. E você pode registrar o contrato na blockchain. Olha que legal também, porque além de você ter o registro do que é de quem, você pode ter um registro do que foi acordado. Porque isso que é a coisa. Hoje você pode ter um contrato entre duas partes e uma parte vai lá e fala, não sei, eu não assinei porcaria nenhuma, isso aqui não é meu. Leva lá pra justiça, suborna o juiz, e o juiz fala, não, isso aqui não vale nada, isso aqui não prova nada, só prova que o Coringa é o viado. Legal, bom, e agora? E agora aquele empréstimo, aquela venda que você fez, ou aquele grande contrato? Acabou. Isso, cara, é normal no Brasil. Um dos motivos, inclusive, porque o Brasil não funciona. Inclusive, você pode medir
Você pode correlacionar muito fortemente o sucesso de países com simplesmente o enforcement de contratos, né? O quanto o contrato é feito valer naquele país ou não. E, mano, eu já ouvi história pra caramba de... Ah, não, tem esse contrato aqui dessa empresa, ela tá falindo, precisa ativar isso aqui, leva pro cara... O cartorário fala, não sei que contrato é esse. Por quê? Porque recebeu, aí vai pra justiça, não vale nada e não consegue resolver porcaria nenhuma. Mas, mano, isso é normal, ok? Só pra você saber. Eu sei que pra maior parte de nós, assim, isso não é... Isso é até um pouco distante, mas quem lida com isso, especialmente advogados e tudo mais, sabe muito bem do que eu tô falando, cara. Contrato em um papel de higiênico borrado no Brasil é quase a mesma coisa, cara, no fim das contas. Tem algumas coisas que é um pouco mais fácil, mas... Quanto mais complexo, mais difícil. E justo para você ter um sistema de juízes em cima, você tem pontos fracos que você pode subornar, isso é um saco. Então você pode fraudar, você pode sumir com contratos, você pode fazer um monte de coisa. Agora, quando você coloca na Ethereum, o que é Ethereum? Ethereum é uma moeda em específico, que ela tem uma blockchain diferente da Bitcoin, que permite que você registre um contrato lá, e a rede que observa que observa os contratos, que observa a minério e tudo mais, executa esses contratos. Então você tem uma cláusula em que você me emprestou tanto dinheiro, esse dinheiro tá aqui e eu vou te pagar em tantas prestações. Se eu não pagar, o contrato executa e te paga. Não tem o que eu fazer. E não tem nem quem eu subornar, porque eu vou ter que subornar a rede inteira. É a mesma coisa que eu querer fraudar um dado na blockchain. Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que subornar a rede inteira. Nem ferrando que isso vale mais do que o contrato. Aliás, vale menos que o contrato. Vai ser extremamente complexo. E como é que você sabe se você pode confiar em alguém para fazer um contrato? Bom, primeiro que a reputação dele pode já estar numa blockchain. Você consegue ver o histórico do cara. Quem é você? Eis aqui o que você fez, com que você foi, esse contrato. Esse aqui não deu certo. Esse aqui, teve que ser executado, você fez palhaçada. Então, eu tô sabendo. Não tem como você fugir disso. E, mesmo que você tenha certos problemas de reputação, eu posso fazer um contrato tão amarrado dentro que não tem o que você fazer. Não tem o que você fugir, não adianta, cara. A rede vai executar, o contrato vai ser executado. Então eu posso até não conhecer você, mas porque eu confio muito na rede que vai executar esse contrato, a gente pode fazer contratos. Então eu consigo fazer um contrato com alguém no meio do Quênia que eu nunca vi na minha vida, com um indiano e com outro cara lá, sei lá, do Tibete, um cara no meio da Rússia, e a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a rede garante o contrato. Olha como é maravilhoso isso, especialmente numa economia cada vez mais aberta, numa economia mais complexa, numa economia cada vez mais... com mais níveis de complexidade, isso cada vez mais é necessário. E agora você consegue inclusive fazer contratos transnacionais, certo? Em várias nações, que não está na jurisdição de nenhuma, ou seja, você não tem o risco de uma jurisdição não gostar de alguma cláusula, ou quebrar isso, ou de comprar um juiz, e que está subordinado à rede, e essa rede executa. Que é a ideia da BitNation. A gente vai fazer um espaço onde você pode criar nações, estabelecer contratos entre vocês, e a rede faz com que esses contratos sejam honrados. Olha que legal. O que é a Iconic, que está lançando hoje a ICO? Bom, a gente vai criar um ambiente onde a gente vai servir como uma jurisdição. A gente vai servir... não só a gente tem o ambiente da Ethereum como um todo, mas a gente vai servir também para garantir, para verificar se isso aqui tem qualidade ou não, para colocar um escrow, né, um depositário de confiança, para ajudar você a estruturar esse contrato, já que ele é muito complicado, é um saco de fazer, a gente vai fazer isso também. A gente vai criar um ambiente onde você pode negociar essas moedas, certo? Você consegue começar a empilhar em cima disso, você consegue começar a criar instituições e estruturas em cima disso que vão ajudar as pessoas a simplesmente operarem no dia a dia e estabelecerem contratos. E a galera pode olhar para isso e falar, nossa, pode ser aquelas tecnologias super complexas. E para uma padaria também. Você pode perfeitamente lançar uma padaria dentro da Iconic e beleza, vai rodar. Você coloca coisa lá, ok. E você consegue captar investimento até de um japonês, se você quiser, amanhã. Quer dizer, quando estiver pronto, né? Agora vai só lançar isso. Mas quando estiver pronto daqui a alguns meses, isso vai existir. O quão fodalhoso é isso? A gente passou milênios tentando resolver esse problema e alguns séculos ouvindo aqueles paspalhos da teoria de contrato social pra dizer que não, porque o Estado tem que garantir contratos, essas coisas que nunca funcionaram em nenhuma de uma forma ou maneira. A gente teve que aguentar isso agora e daqui meses vai existir uma tecnologia que permite que você faça isso. Não é maravilhoso? Isso, eu acho isso muito fantástico. Mas aí você fala, mas e se alguém quebrar o contrato? Bom, primeiro que você já tem todas as cláusulas lá dentro que podem atuar dentro de como você vai resolver isso. E se o cara não pagar? Isso. E se ele quebrar isso? Vai pra cá. E se fizer isso aqui? Tire do contrato. Isso aqui, confisco. Você pode fazer isso. Mas de repente eu não consegui prever alguma coisa. Tá bom, então a gente aponta alguma pessoa que também tá na rede e tudo mais, e ela vai dar uma decisão. Então, ok, você vai ter um juiz, você vai ter um árbitro e tudo mais, mas como esse árbitro tá submetido ao contrato, está submetido ao blockchain, tá submetido à reputação, cara, se ele fizer uma marmelada, todo mundo vai ficar sabendo pra sempre, velho. Vai ficar registrado pra sempre o que o cara fez.
Então o que acontece? Hoje você tem decisões de juízes que são facilmente compradas e fazer o quê? Você não tem aonde recorrer, você não tem o que fazer e você é obrigado ainda a ir à jurisdição do cara porque ele é o juiz que o Estado apontou, não gostou? Dane-se, meu. Você ainda vai ter que ir lá no STF pra resolver teus assuntos. Ah, mas é tudo um bando de bandido. E daí? Você vai fazer o quê? E o que acontece? Mesmo que você tenha um contrato, você tenha um juiz apontado, se esse cara fizer uma marmelada, todo mundo sabe. Ele vai ser chamado de novo? Não, ele vai cobrar o preço dele. Sim, pra fazer isso. Mas o que acontece? Se você fizer uma coisa aqui, cara, o ganho dele pode ser até um pouco pequeno, mas pode ser até um pouquinho grandinho, mas é muito pequeno comparado a toda a perda que ele vai ter futura. Porque ninguém é obrigado a colocar qualquer pessoa de árbitro ali. Então você pode colocar árbitros confiáveis. E obviamente, se você vai fazer um contrato de alta complexidade ou de alto valor, você vai querer um árbitro com histórico. Entendeu? Você pode colocar isso, você pode ir inserindo essas pessoas no meio. Você pode fazer um board de pessoas, você pode fazer um monte de coisa, você pode ter todo tipo de ideia diferente, começar a inovar em como fornecer resolução de disputas e arbitragem para contrato de propriedade numa blockchain. Cara, o quão louco é isso? Isso já existe na Ethereum, isso já existe na blockchain, e agora tem gente como a BitNation, tem gente como a Iconic e várias outras querendo colocar tecnologia em cima disso e empilhar em cima disso, falar como é que a gente pode facilitar isso aqui, como é que a gente pode descentralizar isso aqui, como é que a gente pode fornecer um serviço para resolver esse problema. E isso é uma economia agora. Isso é tão maravilhoso de ver, é tão incrível ver o quanto isso se desenvolveu em 3 anos, basicamente. E o quanto isso pode ir pra frente ainda. Sabe, isso aqui pode ter um enorme efeito de uberização contra o Estado. Porque a galera sempre fala, não, mas o Estado já faz isso. Tá funcionando o show, né? Por isso que a gente sabe que a propriedade privada das pessoas está muito bem protegida em todos os países, né? Por isso que os Estados Unidos roubam da sua população 2 vezes o PIB brasileiro, 13 trilhões de reais, todos os anos, e a Europa 22 trilhões de reais. E, gente, não é exagero, são 35 trilhões de reais que são confiscados das pessoas americanas e dos europeus e de quem tá lá todos os anos. Mano, isso não é proteção de propriedade privada nem a um ano-luz de distância, assim, se você estiver olhando bem. Né? Não tem nada que... Não é uma loucura que maluco diz que isso aí é pra propriedade privada, protege... loucura. Mas, enfim, isso já acontece. Não, mas o Estado protege contratos. Cara, entre eu falar essa frase e imaginar a zoeira que eu vou fazer, eu já pensei em uns 10 contratos diferentes que você não pode fazer no país, embora eles sejam perfeitamente válidos. Não, mas é que eu quero contratar alguém nesses termos aqui. Não pode, tem que ser um contrato assim. Não, mas eu quero fazer isso aqui. Não, isso aqui não pode. Não, mas eu sou gay e eu quero casar com outro cara que é gay também. Em alguns países não pode. Por quê? Eu não posso fazer isso. Não, porque não pode. Quer dizer, você tem todas essas interferências. E aí o que acontece? Quando você cria uma rede paralela, quando você cria uma Ethereum, quando você cria todas essas estruturas em cima, uma Iconic em cima, ou as empresas que vão vir em cima, ou as empresas que vão tentar arbitrar isso, ou que vão tentar colocar sistemas de justiça disso, ou tentar facilitar, aumentar a interface, tudo isso. Quando você coloca tudo isso, cara, isso claramente é melhor do que o Estado. Porque o que acontece? Você coloca o contrato lá, você coloca a sua propriedade lá, e você tem os juízes que você e a outra parte concordaram, e você participa disso porque você quer. E isso tem uma reputação. Todas as pessoas que participam têm que responder pelas ações dela. Isso é 2 ou 3 ordens de magnitude melhor do que o Estado, sem falar da parte ética, ok? Isso é uma coisa fantástica em cima da tecnologia estatal, isso vai ter um efeito de uberização fantástico em cima do Estado. Uberização por quê? Porque assim, muitas das pessoas que usam Uber, elas não sabem como a legislação estatal atrapalha transportes, etc. Elas só sabem que Uber é melhor. Conforme isso aqui cresce, cara, a gente chegou aqui em 3 anos. Dá mais 3 anos, dá mais 10 anos pra esse tipo de tecnologia. Já tem gente querendo montar país nisso. Já tem gente querendo lançar... Bom, já tem um monte de empresa em cima disso. Já tem agora vai ter a Iconic, que é um ambiente onde você pode lançar empresas disso. Cara, a possibilidade disso é literalmente infinita. Isso aqui é uma tecnologia maravilhosa que pega justamente as estruturas fundamentais para você fazer uma sociedade funcionar e fala, agora vamos melhorar isso aqui. O Estado não gostou. Dane-se. Não tem o que ele fazer, cara. É uma coisa realmente incrível e que vale muito do seu estudo. Se você tá em alguma coisa de direito, se você tá em alguma coisa de tecnologia, cara, eu recomendo muito que você estude isso. Muito. Que, mano, vai ter demanda pra caramba nisso aqui no futuro. Quem estava estudando isso aqui 1 ano ou 2 anos atrás, hoje está empregado numa indústria, numa indústria, eu quero dizer, numa economia qualquer, no mercado qualquer, uma empresa qualquer que está usando isso aqui, porque a demanda de gente que entende isso é forte.
e só vai ficar mais forte. Isso é uma tecnologia maravilhosa de ver acontecendo, e eu fico muito feliz de ver esse processo evoluindo, sabe? É uma coisa realmente incrível. E é isso, eu não consigo disfarçar minha empolgação em relação a isso, e o quão melhor é falar disso do que as porcaria que o STF decidiu lá. E só pra finalizar, a coisa mais fantástica ainda em cima disso é que agora a gente já sabe a ideia. Então você pode até dizer, ah, mas Rafael, eu acho que a Ethereum vai dar errado. Tá bom, digamos, a Ethereum dá errado, explode e deixa de existir. Ok. Todo mundo já sabe a ideia. Muita gente já sabe programar isso. Então, cara, no dia seguinte que isso aconteceu, talvez, bom, na verdade já estão tentando fazer coisas paralelas, alguém vai chegar e falar, ah, ó, deu errado por causa disso, então eu vou fazer isso aqui, mudar isso pra cá tal, e agora eu tenho uma nova que funciona. Porque agora a ideia já saiu. So, the cat's out of the bag, sabe? Não tem como você colocar mais a pasta dentro do dentifrício de volta, não funciona. A gente já sabe a ideia do Bitcoin, a gente já sabe a ideia do Ethereum, a gente já sabe que essas coisas funcionam. Então, e se a BitNation falhar, ou se a Iconic falhar, ou se uma nova ICO falhar? Dane-se, nós temos a ideia agora, a gente já tem o conceito, a gente já sabe executar isso, agora é só ir refinando, sabe? Você já passou do ponto de falar assim, ah, não, ok, de criar uma coisa nova, agora é só a parte tecnológica de implementar e a gente pode ir aprendendo com os erros anteriores. Então, quase todo o sistema que existe hoje da criptoeconomia pode acabar e tudo bem, porque a gente fala, ah, tá, e vamos construir um novo melhor. Isso é bizarramente fantástico e eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.